A grande verdade é simples, a inteligência artificial vai sim acabar com muita gente nesse mercado e você nem precisa ser um gênio para chegar nessa conclusão. Todo mercado evolui e quem tenta ignorar a evolução simplesmente acaba perdendo seu espaço. Simples, ponto e acabou. Talvez você esteja preocupado se a inteligência artificial vai acabar com o arquivis, mas hoje eu quero trazer para você um outro ponto de vista sobre esse assunto. Esse vídeo é uma opinião, uma reflexão e uma provocação no bom sentido. O meu objetivo é tirar você de um lugar fechado onde talvez você esteja, porque grande parte do mercado está enxergando a inteligência artificial de maneira míope, e isso sim é um grande risco. Não é sobre melhorar texturas, melhorar blocos, aumentar a resolução de imagens. Se esse assunto te deixou curioso ou minimamente inquieto, já deixa seu like nesse vídeo, porque o que eu vou te mostrar agora pode sim mudar a forma como você enxerga o seu estúdio daqui para frente. E para você que está chegando agora, eu me chamo Robson Calaça, empreendo há 15 anos no Arquivis com o Filho Studio e sou fundador do Business do Render, onde ajudo donos de estúdios de Arquivis a construir negócios mais lucrativos e previsíveis nesse mercado. Então, vamos para o vídeo. Então vamos lá. Como a IA impacta no business do Arquivis? Primeiro de tudo, você precisa saber que esse canal fala especificamente sobre negócios para Arquivis. Então, se você empreende nesse mercado, já se inscreve aqui no canal, porque o conteúdo é específico sobre negócios para o mercado de Arquivis. Como eu disse, esse vídeo vai ser uma opinião, uma reflexão e uma provocação no bom sentido para que você possa pensar esse tema de maneira mais ampla e do ponto de vista de negócios. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui para você está com relação à ameaça ou oportunidade. O que significa isso daqui? Quando a gente fala da IA para o mercado de Arquivis, como empreendedor, você pode enxergar esse tema de duas maneiras. Como uma grande ameaça ou como uma grande oportunidade. A maior parte do mercado, como eu disse, está tendo uma visão míope, uma visão limitada sobre o que é a IA de fato. Uma visão limitada que simplesmente coloca a IA como se fosse apenas uma ferramenta, como se fosse apenas um plugin que traz uma solução pontual para o mercado, algo que está ali para te ajudar a melhorar um bloco, te ajudar a melhorar um render, te ajudar a mexer no processo produtivo. Mas a grande verdade é que a inteligência artificial é muito mais do que isso. A gente está entrando agora numa nova era de todos os mercados, onde tudo vai mudar completamente. Tá? É uma nova era, é uma mudança consistente, não só no mercado de Arquivis, no mercado global. É uma mudança que vai envolver muito mais do que simplesmente uma ferramenta que executa renders ou que te ajuda a fazer um render melhor ou mais rápido. Isso vai além, isso vai influenciar na forma como você pensa, na sua mentalidade. Vai rolar uma mudança de mentalidade. Você vai pensar diferente e as coisas vão acontecer de forma diferente. Não apenas lá na ponta final, onde você executa um render, mas no workflow completo. Todo o seu processo criativo vai ser impactado pela IA. Todo o processo criativo. E não só isso, todo o negócio de Arquivis vai ser impactado pela IA. Em todos os sentidos. Todo o ecossistema em que você está inserido vai ser impactado pela IA. E o que vai acontecer com todas essas mudanças, com essa nova era? O grande risco está aqui, a adaptabilidade. Sempre que o mercado tem uma grande mudança, e isso já aconteceu historicamente em diversos momentos da história do empreendedorismo, tá? Sempre que acontecem grandes mudanças como essa, exige a adaptabilidade. O que significa isso? Nem todo mundo vai conseguir se adaptar, nem todo mundo vai conseguir permanecer num novo contexto de mercado. Isso já aconteceu muitas vezes. Pode acontecer em momentos como esse, que estúdios grandes entrem em colapso. E vai acontecer simultaneamente que estúdios pequenos cresçam rápido, porque se adaptaram rápido a uma nova realidade. Geralmente, empresas menores conseguem se adaptar mais rapidamente a uma nova realidade do que grandes organizações. Isso faz com que exista uma troca de líderes. Eu gosto de dizer também que o dinheiro troca de mão. Então, sempre que a gente tem um cenário de mudanças profundas, naturalmente a adaptação não vai ser de todos e naturalmente vai ter estúdios que vão ser extintos, vai ter estúdios que vão se dissolver, vai ter estúdios grandes que vão virar estúdios pequenos e estúdios pequenos que vão crescer rapidamente porque conseguiram se adaptar. Como empreendedor, você precisa entender que a inteligência artificial, nesse momento, é uma grande oportunidade. O empreendedor, ele sabe que existem ameaças, mas ele está com o olho treinado para sempre buscar oportunidades. E a inteligência artificial é uma dessas oportunidades. Vamos aqui para o próximo ponto. O próximo ponto é que a gente está entrando, então, num novo contexto de mercado. Talvez você esteja pensando na inteligência artificial
somente dentro da estrutura do que é o seu estúdio. Mas isso aqui já é o primeiro limite. A inteligência artificial não vai mudar apenas o seu estúdio. A IA não é só mais uma ferramenta. A IA é uma mudança de era. Então, isso não vai impactar apenas o seu estúdio, vai impactar todo o ecossistema em que você está inserido. Então, se você está no mercado imobiliário de construtoras, o mercado imobiliário vai mudar como um todo. As incorporadoras vão mudar. As incorporadoras vão ter que inserir inteligência artificial em análise de mercado, na criação de conceitos, na criação de produtos, na criação de marketing, na estruturação de marketing. A forma como as pessoas compram vai mudar devido à inteligência artificial. As agências de publicidade que estão diretamente conectadas com os estúdios vão mudar com a inteligência artificial. O arquiteto que desenvolve o projeto também vai mudar com a inteligência artificial. O próprio projeto vai ser desenvolvido de maneira muito mais ágil e eficiente. Testes que antes demoravam meses para serem executados, agora vão poder ser executados em frações de segundos. Possibilidades. O arquiteto vai trabalhar com uma possibilidade, com uma capacidade criativa muito além do que quando ele trabalhava apenas usando a sua capacidade mental. Porque a IA consegue pensar muito mais do que um ser humano numa questão de segundos. O próprio 3D que o arquiteto entrega, que chega para o estúdio, vai ficar cada vez mais refinado, vai ficar cada vez melhor. Então, você compreender a IA apenas como mudança de processo interno do seu estúdio é apenas a primeira camada de mudança. Existe uma camada muito mais profunda do que essa, que envolve todo o mercado. Toda a dinâmica do mercado está sendo impactado pela inteligência artificial nesse exato momento e você precisa estar atento a isso que está acontecendo, porque isso vai impactar diretamente em como o seu estúdio opera dentro desse mercado. O nosso próximo ponto envolve aqui uma questão de sobrevivência. Se adaptar e entender essas dinâmicas do mercado não vai ser mais uma opção, é uma questão de sobrevivência. Como eu disse, está tendo uma nova era, é uma nova era que está acontecendo, é muito mais do que uma simples ferramenta. O que vai garantir que o seu estúdio sobreviva é justamente você entender todas essas dinâmicas que eu estou trazendo aqui para você. Você precisa entender que o seu ecossistema está sendo mudado. E isso impacta em várias coisas. Os problemas das incorporadoras estão se modificando. A forma como vão ser vendidos os imóveis vão mudar. A forma como as campanhas de lançamento vão ser feitas vão mudar. A forma como os arquitetos estão pensando projetos vai mudar. E isso vai impactar diretamente em como o seu estúdio se posiciona e ocupa um espaço dentro desse mercado. Isso envolve a sua visão empreendedora. O que vai garantir a sua sobrevivência nesse mercado está muito relacionado a um princípio fundamental da sua visão empreendedora, que é você entender qual é a relevância do nosso trabalho dentro do mercado. Qual é a relevância do render no processo? Aonde o render se encaixa no processo? O render, ele não é o fim, o render ele é o meio. É uma coisa que eu sempre digo. O render é o meio que ajuda você a resolver um problema de um cliente. Entender esse princípio é o que vai manter você ativo nesse mercado, porque os clientes estão tendo novos problemas, vão ter novas demandas, novas necessidades e o render vai existir para suprir essa demanda. É o cliente que traz sentido para o nosso negócio, é o cliente que traz sentido para o render. Se o cliente não precisar mais do render, não existe mais esse negócio. Então, o cliente é a resposta que você precisa para se manter vivo nesse mercado. Você tem que estar atento às mudanças que estão acontecendo no ecossistema para que você possa estar ligado em como você vai resolver esses problemas. Outro ponto que vai manter a sua sobrevivência nesse mercado é que com essas mudanças vão surgir novas oportunidades e vão surgir oportunidades de você criar mais valor para o serviço que você está prestando. Então, a inteligência artificial, por exemplo, está trazendo mais produtividade, está trazendo mais possibilidades de fazer testes mais rápidos. Isso podem virar novas soluções que antes não eram oferecidas por estúdios de render, que podem agregar valor para clientes e criar valor para clientes. É uma maneira de você continuar se sustentando dentro do mercado. O que vai manter você vivo, apesar das mudanças que estão acontecendo com a inteligência artificial, é a sua visão empreendedora, que está diretamente conectada em você entender qual é o objetivo do negócio. O negócio existe para resolver problemas e ajudar clientes a alcançar algum objetivo. Se você não sabe qual é o problema e o objetivo do cliente, você não consegue se sustentar dentro desse mercado. E essa dinâmica está mudando.
você precisa ficar atento, tá? O novo cliente, ele vai ter uma nova realidade. O novo cliente que eu chamo aqui é o cliente que vai ter sido impactado pela inteligência artificial. É a incorporadora que vai ter que repensar processos, é o marketing que vai ter que ser repensado. Esse cliente vai ter uma nova realidade, com novos desafios, com novos problemas. O cliente do cliente vai ter uma outra realidade, a forma como ele compra vai ser diferente, a forma como os lançamentos imobiliários são feitos vai ser diferente. E isso vai impactar diretamente em como você ajuda esse cliente. Se você fechar os olhos para a evolução e transformação do cliente, você vai ser brutalmente extinto. Porque o que mantém um negócio é a sua capacidade de resolver problemas e ajudar clientes a alcançar objetivos. Se você ignorar isso, você é um fornecedor obsoleto. Vai ser como se você estivesse querendo entregar perspectivas feito à mão nesse momento em que tudo é feito com extrema velocidade e altíssima qualidade. Está fazendo sentido para você? Já vai deixando seu like nesse vídeo e vamos para o próximo ponto. O nosso próximo ponto envolve aqui o que vai acontecer com os estúdios que vão estar trabalhando com o IA e o potencial da IA dentro de um estúdio, o que ele pode fazer. E basicamente é o que eu chamei aqui de estúdio 10x, o turbo de criação, ou seja, o estúdio vai andar 10 vezes mais rápido. Então, praticamente vai ser impossível você competir com um estúdio que tem um sistema apoiado em inteligência artificial. A inteligência artificial vai permitir que estúdios andem muito mais rápido e não somente na execução do trabalho, mas em todas as esferas. E foi isso que eu trouxe aqui para você. A produtividade é o que você mais vê por aí, né? Então, todo mundo fala como você vai poder utilizar a IA hoje já para você melhorar a textura, melhorar blocos, aumentar o tamanho de imagens, ou seja, ganho substancial em produtividade. A inteligência artificial, ela não vai acabar com os artistas 3D, mas ela vai permitir que você multiplique a velocidade, a capacidade de produção dele, a capacidade criativa dele em 10 vezes, né? Como eu disse aqui no exemplo. Basicamente, um artista 3D 10x, ele vai conseguir ter muito mais velocidade, vai conseguir chegar nos resultados mais rápido, implementando a inteligência artificial, e ele vai conseguir trazer aqui muito mais precisão, que é um dos gargalos que ainda tem projeto e inteligência artificial. A produtividade também está extremamente ligada com a competitividade. Daqui a um tempo não vai ter como você competir com um estúdio que implementa a inteligência artificial, simplesmente porque o ganho de velocidade vai ser substancial e vai ser impossível você ter competitividade com relação a cronogramas e prazos. Então isso é um ponto mínimo de sobrevivência, tá? Se você não consegue ser competitivo com velocidade, você não consegue estar dentro do mercado. O que mais? Com produtividade, você vai ter mais lucratividade. No nosso mercado, o tempo de produção está totalmente ligado à nossa lucratividade. Então, quanto mais produtividade você tem, mais lucratividade você vai ter. E cronogramas inteligentes, né? Hoje, as próprias ferramentas, como o Asana, por exemplo, estão criando inteligências artificiais para conseguir prever quando um projeto vai atrasar, por exemplo. Tudo vai virar dado que vai alimentar a IA, que vai conseguir trazer para você produtividade. Então veja que a gente aqui já está saindo lá do render especificamente, configurar uma imagem, está entrando aqui já em cronogramas, em gerenciamento. A produtividade vai envolver o teu artista 3D, o teu gerente, o teu diretor de arte, todo o teu estúdio. Não só isso, a inteligência artificial vai impactar num estúdio 10x, não só na execução da imagem lá na ponta, o artista trabalhando, mas no workflow como um todo. A IA vai estar em todo o processo criativo, desde o briefing, desde a venda, desde o briefing criativo com o cliente até a entrega final. Tá? Teremos etapas que podem ser automatizadas, como por exemplo, briefing, mood boards, coisas que eram feitas manualmente, vão ser feitas de maneira automatizadas com inteligência artificial. O uso de dados aqui para ter mais previsão, né? Então, o teu workflow, cada job que você faz vai gerar um histórico de dados. Esses históricos de dados vão te trazer sempre previsões do que está acontecendo, vão poder te dizer direcionamentos do que fazer, qual que é o melhor caminho, como chegar nesse resultado mais rápido, como agradar esse cliente baseado no histórico de outros clientes e prévias revisões que você já encaminhou. Então isso é extremamente poderoso, vai impactar diretamente o workflow. Tá? O workflow que você está pensando hoje, basicamente, é utilizar ferramentas para ajustar imagens que estão sendo feitas. Mas a inteligência artificial está só na pontinha do iceberg, ele vai entrar muito mais profundo e vai conseguir fazer muito mais coisas, vai transformar o workflow completamente, não vai ser uma coisa pontual de uma ferramenta, vai impactar diretamente no workflow. O que mais? A inteligência artificial também vai impactar aqui no processo de pessoas e contratação. Tá? Então o artista 3D 10x aqui,
com o IA, né, que ele é 10 vezes mais criativo, mais rápido, mais produtivo por estar com a IA, ele vai deixar de ser apenas um artista técnico, ele vai começar a ser um artista estrategista, porque ele vai trabalhar com o suporte de diversos agentes, diversas ferramentas que ajudam ele a criar mais rápido e melhor, né? A IA vai passar a ser um fundamento, não vai ser um diferencial, vai ser o básico. Assim como você sabe utilizar o 3D Max, o Corona, você vai saber utilizar a IA como um fundamento, porque vai ser inevitável, não vai ter como competir com alguém que utiliza a IA. Você vai ter que ser adaptável e multifuncional, você vai trabalhar com diversas ferramentas em paralelo, tendo suporte criativo de diversos agentes de inteligência artificial. Os teus líderes, né, os gerentes do teu estúdio, as pessoas que coordenam a equipe também vão ser estrategistas, porque eles também vão utilizar a IA como inteligência, né? Como eu disse ali nos processos de cronogramas inteligentes, de você ter dados para trazer previsões, você vai utilizar, os líderes vão utilizar esses dados para tomar decisões mais assertivos. E o que vai acontecer como um todo, né? O estúdio vai ter a capacidade de fazer mais com menos, ou seja, estúdios menores vão ter a capacidade de entregar resultados muito mais poderosos com o suporte de agentes de inteligência artificial da criação através da IA, tá? Isso vai tornar tudo mais lucrativo, tá? Do ponto de vista de negócios. E a gente entra aqui então na lucratividade, exatamente. Com redução de custos, né? Ou seja, a gente consegue fazer mais com menos time e em menos tempo. Isso significa que você vai gastar menos para produzir e como o tempo é dinheiro, você faz mais rápido, quanto mais ágil, quanto gastando menos e mais ágil, mais lucrativo é a operação. E isso é sensacional. Isso vai fazer com que tudo seja mais competitivo. Além disso, né? Além da IA tornar tudo mais eficiente, ela também vai permitir que você crie muito mais valor. Como assim criar muito mais valor? A IA vai permitir que você faça coisas que antes você não estava fazendo. Então, por exemplo, fazer testes mais rápidos, oferecer mais possibilidades, fazer mais testes de mood board para aprovar com o cliente sem ter um longo trabalho, em questão de segundos, você pode fazer um teste rápido para um cliente fazer uma validação. Então isso pode gerar novos serviços, novas oportunidades de negócio que ainda não existem. Tá? Um teste rápido, algo que não existe, uma etapa nova no workflow que você pode inserir, que vai agregar valor para o cliente e criando valor você pode cobrar mais preço no seu trabalho. Melhoria no processo criativo, né? Então, acrescentar coisas ali, como eu disse, você acrescenta uma etapa nova que antes não existia, que faz com que o job seja aprovado mais rápido, você está criando valor, né? Além da própria velocidade, né? Que você entregar mais rápido é um diferencial de mercado, cria valor para os clientes. Coisas que eram impossíveis de ser feitas antes, em uma semana, em 2 dias, em 1 dia, agora podem ser feitas graças à inteligência artificial. E vai ficar ainda mais poderoso, porque a gente está só na ponta do iceberg, acredite, é só a ponta do iceberg. Marketing e vendas, né? Esse aqui talvez sejam os mais previsíveis, né? Inteligência comercial. Hoje você já pode utilizar para análise de dados, para automatizações de relacionamento com clientes, de contato, de prospecção, tudo através da inteligência artificial. Você pode colocar a inteligência artificial para analisar suas conversas com clientes e te dar feedback, né? Passar para você qual que seriam os melhores caminhos, né? Automatizar relacionamento, contatos com clientes, prospecção. Marketing exponencial. Quanta gente não produz conteúdo simplesmente porque trava. Hoje, com a inteligência artificial, você já pode fazer uma criação de conteúdo em questão de segundos, utilizando agentes, utilizando inteligência artificial. Gestão inteligente de leads. Os leads que você recebe do marketing, através de automações, você pode trabalhar, organizar esses leads, aquecer esses leads para virar negócio. Então, você não precisa mais trabalhar só manualmente. A inteligência artificial vai exponencializar tudo, e tudo vai estar conectado. Então vai impactar em todas as camadas do teu estúdio. E aqui, inovação e novos negócios, né? Isso daqui também, criação de novos serviços, a nova realidade dos clientes, os novos problemas dos clientes, os novos objetivos que os clientes vão ter, vão criar um espaço gigante para a criação de novos serviços. Você, como empreendedor, tem que abrir os olhos para que você possa enxergar essas oportunidades. A velocidade de implementação, tá? Coisas que antes eram muito mais complexas de você executar, agora você consegue trazer isso de maneira muito mais rápida, graças à inteligência artificial. Então, todas as camadas do seu estúdio vão ser impactadas pela inteligência artificial e os estúdios vão ser 10 vezes mais produtivos. Todos eles vão ter um turbo de criação que permite com que eles consigam fazer muito mais com muito menos. E você precisa estar ligado nisso, porque se você não estiver, simplesmente você não vai conseguir competir
com o Estúdio 10X, porque o Estúdio 10X vai estar trabalhando muito mais rápido e veloz, tá? Está fazendo sentido para você? Já deixa o like aí no vídeo. Vamos pro próximo ponto. Aqui eu chamo de segundo cérebro estrategista, tá? A inteligência artificial, ela já está sendo utilizada, eu já utilizo, como um segundo cérebro estrategista. O que é isso? Hoje você pode utilizar inteligência artificial como um assistente estratégico no teu estúdio. Isso mesmo, um assistente estratégico que te ajuda a tomar decisões, tá? Decisões mais rápidas, através, por exemplo, você pode ter um analista comercial onde você conversa com ele, faz chats ali com ele, informa dados e ele te dá respostas, possibilidades do que fazer, como agir. Tá? Você pode ter um estrategista de marketing que vai te ajudar, baseado nos seus dados, no histórico do seu estúdio, quais são as melhores estratégias para você utilizar. Um consultor financeiro que é capaz de analisar os dados do seu estúdio. E isso, em breve, essas coisas todas que eu estou falando aqui, elas vão estar dentro das ferramentas. Então, você usa lá um sistema financeiro, o teu próprio sistema financeiro, vendo os seus dados, o teu histórico, vai conseguir, através de inteligência artificial, te dar dicas, te dar conselhos, te dar direcionamento. Vai estar lá dentro. O consultor financeiro vai estar dentro do seu sistema financeiro. Isso vai ser muito louco. Consultor de inovação. Você pode também ter consultores, agentes de chats que podem te passar direcionamento sobre inovação, como que você pode se posicionar. Então, a estruturação das ideias suas como empreendedor, você como empreendedor, agora você não vai mais conversar sozinho com as suas ideias, você pode conversar com agentes virtuais extremamente especialistas que podem te direcionar na estruturação de novas ideias, na estruturação de negócio, na aceleração das suas decisões. Então, você tem que tomar uma decisão complexa, difícil. Agentes especializados podem te ajudar a tomar decisões, sem que você precise ler toneladas de livro, fazer um MBA. Você vai conseguir tomar decisões mais rápidas com a ajuda de agentes. Aceleração na construção de ideias, né? Então, a estruturação e a construção de novas ideias, você vai conseguir fazer isso muito mais rapidamente utilizando a IA como um segundo cérebro. CEOs, empreendedores de grandes empresas já utilizam isso para tomar decisões. E isso aqui está ao seu alcance. Você com um GPT gratuito, você consegue fazer muitas dessas coisas aqui agora, imediatamente. E isso aqui vai impactar o negócio. Vamos para o próximo ponto. Se está fazendo sentido para você, já comenta aí para mim. Eu quero saber se você está curtindo, se está fazendo sentido para você. E se você quer que eu traga mais conteúdos desse jeito aqui para o canal, já comenta aí para mim. Vamos lá. E o próximo ponto aqui é a democratização da criatividade. Antes, apenas grandes estúdios que tinham como contratar e pagar profissionais extremamente especialistas para criar storyboards, roteiros de filme, diretores de arte extremamente especialistas para criar narrativas visuais para os seus projetos, tinham acesso a criar bons conteúdos de nível avançado, mas agora, com a inteligência artificial, ficou muito mais acessível. Você pode criar, por exemplo, agentes criativos que te permitem ter um diretor de arte que pode te passar uma direção criativa sobre um conteúdo visual baseado num conceito de um empreendimento. Você pode ter um roteirista que vai te ajudar a criar um roteiro profissional a partir de conceito de produto, a partir de características de projeto. Você pode trazer redatores, você pode criar agentes que vão te ajudar a fazer isso. Então não significa que esses profissionais vão ser substituídos, mas agora estúdios que antes não tinham esses profissionais na equipe podem contar com um agente de GPT que vai fazer com que eles tenham um roteiro muito melhor do que eles conseguiriam fazer sozinhos sem essa base de conhecimento. Isso tornou mais democrático a criatividade. Mais estúdios terão acesso a uma base criativa inicial muito mais profissional. E isso vai deixar a competitividade muito mais alta, porque agora o acesso a essa informação de maneira muito mais fácil vai fazer com que a qualidade do mercado de maneira geral suba. Tá? Você não vai ter mais um vídeo pouco estruturado, porque com a ajuda de um agente altamente especializado, um estúdio que não tem diretor de criação para criar um filme, para criar um roteiro de um filme, vai conseguir criar um filme muito melhor. Então, o que vai acontecer? A competitividade vai ser muito mais alta. A qualidade vai ser cada vez mais um item básico e a qualidade básica já vai ser alta. Ou seja, não vai ter mais aquela discrepância que você vê ainda entre uma imagem muito ruim e uma imagem muito boa, porque você vai ter suporte de agentes te dando a direção criativa, além de ferramentas de IA embutidas diretamente nos softwares de 3D, na pós-produção. Então é muita coisa conectada ao mesmo tempo para chegar lá. Mas isso não significa que vai acabar o arquivis e nenhum profissional vai ser necessário.
Porque a diferenciação justamente está na singularidade. O fato de você ser um humano que vai tomar uma decisão, que vai entender de maneira mais empática, que vai trazer mais precisão, que vai trazer mais estratégia para cada peça de comunicação, para cada estrutura, para cada conteúdo que vai ser desenvolvido. Então, a diferenciação do estúdio, do profissional, vai estar justamente na singularidade, na estratégia, na experiência que você gera também para o cliente, vai ser também um diferencial, uma coisa que vai criar diferenciação. Como é trabalhar com o seu estúdio, né? Como que você empacota isso tudo, esses agentes, como que você empacota o que você entrega para que a experiência que o cliente vai ter com você seja positiva. Então a competitividade vai ser alta, porque um estúdio pequeno, mesmo sem ter profissionais especialistas contratados, vai conseguir criar algo extremamente competitivo para competir com estúdios maiores. Obviamente que se você tiver profissionais internamente que vão operar as IAs, você vai conseguir extrair muito mais qualidade ainda, porque você vai estar colocando uma pessoa experiente que sabe pilotar uma IA para extrair dela o máximo possível. Mas o que eu estou querendo trazer para você é que o nível mais baixo de criação ainda assim vai ser alto, porque a IA vai permitir que você chegue em resultados que antes você não chegava, dependendo apenas do seu conhecimento. Isso é a democratização da criatividade. Então o futuro do Arquivis é operar a IA como um turbo criativo com inteligência estratégica. Isso vai mudar a dinâmica do jogo. Tá vendo? Você já deve ter conseguido perceber o quanto de coisa vai ser impactado pela IA e como isso vai mudar as dinâmicas do mercado. E você, como empreendedor nesse mercado, precisa ficar ligado, senão você vai ser extinto, você vai ficar para trás e o mercado não perdoa simplesmente assim. Tá? E achar que o mercado não vai mudar, que isso é só uma coisa pontual, é o erro mais caro que você pode estar cometendo. Isso já aconteceu com diversas empresas em outros momentos, então o mercado vai separar o joio do trigo. A IA vai mudar a forma como você contrata, a forma como você vende e a forma como você ganha dinheiro. Se você está pensando pequeno, achando que a IA é apenas uma ferramenta que vai ajudar você a fazer render mais rápido, isso só vai ajudar você a aumentar a velocidade em que você vai ser substituído por um estúdio 10x capaz de exponencializar os resultados que o Arquivis pode gerar para um cliente. Tá? Essa é a realidade do mercado. Você pode escolher ser o estúdio que está ali fazendo a mudança acontecer, conectado com o mercado, como um empreendedor, com uma empresa que vai prosperar a nova realidade, ou você pode simplesmente assistir a mudança dos outros, ficar defasado, ficar para trás e ser simplesmente extinto do mercado. Você já entendeu que o que vai proteger o seu estúdio das mudanças que vão acontecer no mercado é a sua visão empreendedora. A sua visão empreendedora que vai fazer você olhar as oportunidades e ameaças e saber aproveitá-las da melhor maneira. E é sobre visão empreendedora que eu ensino dentro dos programas de aceleração do Business do Render, a minha mentoria específica para donos de estúdios de arquivis que querem construir negócios lucrativos e sustentáveis nesse mercado, com mentorias, aulas, encontros ao vivo, comunidade, sem fórmula mágica, sem blá blá blá. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa conhecer mais sobre os programas do Business do Render. E se você curtiu esse vídeo, eu quero saber a sua opinião. Você gostou desse tema? Fez sentido para você? Quer que eu traga mais conteúdos como esse aqui no canal? Já comenta aqui embaixo para você continuar aprendendo comigo. Vou deixar aqui o link da próxima aula, onde eu explico a estratégia que eu utilizo para captar e fechar contratos acima de R$100 mil com os meus clientes todos os meses dentro do mercado de arquivis. Eu vejo você no próximo vídeo. Falou, é nóis!